No setor de ponta canhota, Rodrigo Silva dominou, meteu para ouvir, puxou, bateu pro gol, Dizem que somos loucos da cabeça. Amamos o ABC, é o que interessa. O mundo inteiro teme a frasqueira. Seremos campeões e não se esqueça. A maior excursão da história. Ser decacampeão não é o único motivo de orgulho dos ABCDistas. Na vasta e gloriosa história do time, em 1973, a equipe bateu outro recorde, até hoje inigualável e digno de presença no Guinness Book. Durante 108 dias, o time excursionou pela Europa, Ásia e África, se transformando no clube de futebol a permanecer maior tempo fora do Brasil. Um feito que entrou para a história do esporte nacional. A delegação alvinegra deixou Natal em 17 de agosto e retornou no dia 6 de dezembro do mesmo ano. 112 dias com viagens aéreas e terrestres. O motivo da viagem não foi dos mais nobres. A equipe havia sido suspensa por 2 anos pela então CBD, Confederação Brasileira de Desporto, hoje CBF, por ter utilizado 2 jogadores irregulares, Rildo e Marcílio, em um jogo contra o Botafogo do Rio de Janeiro, pelo Brasileiro de 1972. Os resultados obtidos durante a excursão, no entanto, se tornaram um orgulho para os torcedores, dirigentes e jogadores do mais querido. Em 24 partidas contra times e seleções dos 3 continentes, dentre os quais vale destacar o Fenerbahçe, o Panathinaikos e a seleção da Romênia, o alvinegro conseguiu 7 vitórias, 12 empates e apenas 5 derrotas. Foram 30 gols a favor e apenas 21 contra. Senhoras e senhores, muito boa noite, boa tarde ou bom dia para você que nos escuta de qualquer lugar nesse Brasil, nessa galáxia. A gente está aqui dando início mais uma vez ao podcast Alvinegro, direto aqui do canal Voz da Frasqueira. Na noite de hoje, eu estou aqui ao meu lado com Hernani Oliveira. Boa noite, Hernani. Boa noite. Matheus Henrique, vulgo menino Negueba. Boa noite, boa noite. E o Everton Pessoa, que vai trazer informações dos convidados dessa noite. Fala galera, boa noite. Aqui do meu lado temos 2 conselheiros bem atuantes no nosso clube. Um é o Ricardo Couto. Boa noite, Ricardo. Boa noite. O outro é o Epifânio Loyola. Boa noite, Epifânio. Boa noite. E já pegando o gancho, pedi para vocês fazerem uma apresentação básica de vocês e considerações iniciais. Eu cheguei em Natal em 1982. Nasci no Rio de Janeiro, morava lá. Desde que cheguei em Natal, eu adotei o ABC como meu clube de coração aqui na cidade, em virtude do meu pai ser ABCdista. Obviamente, na época eu já tinha 15 anos de idade, como todo torcedor, toda pessoa que gosta de futebol nessa idade já tem um clube de coração. Eu tinha um clube que eu torcia na cidade de origem, né, onde eu nasci, no Rio de Janeiro, mas aos poucos, à medida que eu fui passando mais tempo aqui em Natal, eu fui começando a gostar mais do ABC. Isso foi um processo gradativo. De início eu acompanhava os jogos mais pelo rádio, mas assim, por volta mais uma década, mais ou menos nos anos 90, eu já comecei a frequentar com maior assiduidade, e isso aos poucos foi aumentando cada vez mais essa paixão. Durante um longo período eu frequentava pouco os estádios, até por uma questão assim de falta de tempo, né? Sempre fui muito estudioso, trabalhava, não tinha muito tempo. E eu assim, frequentava raramente nas decisões. Mas lá por volta de 2006, quando foi na época da construção do Frasqueirão, a partir daí eu me tornei um ABCdista assim, daqueles que raramente faltam ao estádio. Eu imagino que de 2006 para cá, no período Frasqueirão, eu devo ter faltado no máximo uns 5 ou 6 jogos do ABC. Aí sim a paixão pelo clube aumentou muito, né? Desde quando é conselheiro? Sou conselheiro a partir dessa gestão 2013. Mas, assim, no período em que antecedeu a construção do Frasqueirão, eu já frequentava, assim, sem ser de forma tão assídua, né? Eu fiz alguns cursos superiores que me tomavam muito tempo, né, na faculdade, assim, passei muitos anos na faculdade,
Fiz engenharia civil, depois da administração de empresa, depois direito, e não tinha muito tempo. E coincidentemente, quando terminei meu último curso, que foi de direito em 2005, logo em seguida ocorreu a construção do Frasqueirão, né? E em virtude disso também aumentou muito o meu orgulho de ser abcdista e a vontade de participar das coisas do clube. Pessoal, inicialmente boa noite a todo mundo. Eu também não fui diferente de Ricardo, até porque a minha infância eu também não passei em Natal. Eu, apesar de natalense, com poucos meses de idade eu fui para o Ceará e só voltei na adolescência. E aí, numa dessas decisões aqui no Machadão, de fato eu fui fisgado pelo ABC, principalmente por sua torcida. Agora eu não me recordo se o jogo era aquele da famosa e saudosa bicicleta de Sérgio Alves ou do gol contra de Marcelo Fernandes. Foi difícil essa conversão aí. Eu lembro que eu ia para o estádio com um grupo de amigos já aqui em Natal. Dentre eles tinha o pessoal do outro time e tinha os abcdistas. E aí, nesse jogo, pode ter certeza que o coração foi fisgado. Que jogo! E a paixão nasceu forte e até então eu tento ser atuante dentro do clube. Também estou no conselho, né, desde essa última gestão. Estamos sempre dispostos a ajudar o ABC e sempre dentro do estádio. Para falar em números também, eu não me recordo de partidas que eu faltei desde muito tempo. Mas a ideia da gente é sempre colaborar sempre com o ABC. Show de bola. Senhoras e senhores, vocês têm um privilégio do nosso programa ser via áudio, porque o cabelo de Negueba tá uma coisa sensacional, meu amigo. Vamos lá, vocês contaram aí o que levou vocês a entrarem no conselho, querer participar um pouco mais efetivamente no ABC, mas para quem não conhece, o que é o conselho do ABC, o que faz um conselheiro, qual é o papel desempenhado por um conselheiro hoje? Vocês têm uma mensalidade que é paga, mas tipo, por livre e espontânea vontade, eu posso entrar no conselho a hora que eu quiser. Como é que funciona o conselho do ABC? Bom, a função principal do Conselho Deliberativo ele é um órgão de fiscalização, né, da gestão administrativa e financeira do clube e dos atos da diretoria executiva, né? Isso aí é uma definição mais ampla, né? O estatuto ele prevê várias competências para o Conselho Deliberativo, como, por exemplo, eleger o presidente do clube, da diretoria executiva, eleger o conselho fiscal, alterar estatuto, aprovar a alienação de imóveis, de bens imóveis do clube, aprovar também a alienação de bens móveis ou de contratos de prestações de serviço que superem 400 salários mínimos. Então são várias atribuições do Conselho Deliberativo. Existe uma taxa de contribuição mensal, que atualmente é no valor de R$150, e os conselheiros, eles que não pagarem essa taxa em até 3/4 do valor anual, eles poderão ter a perda dos seus mandatos. Ou pelo menos deveria, né? Ou também aqueles que não frequentarem 3/4 das reuniões anuais. Pelo que é obrigatório também frequentar as reuniões? É obrigatório. Uhum. É caso de perda do mandato estabelecido pelo Estatuto do Clube, a ausência injustificada, né, em 3/4 das reuniões anuais. É caso de perda do mandato. A entrada no conselho se dá via convite ou eu posso chegar e me candidatar e entrar no conselho? O acesso ao conselho, ele é por eleição. Por eleição? É por eleição. É uma chapa, você forma uma chapa dentre os sócios. O estatuto ele rege as obrigações e as características que cada sócio tem que ter para poder emprestar o seu nome a uma chapa. E essa chapa ela é votada e é feito um percentual de votação nessa chapa, no caso de ter mais de uma chapa, para eleger os conselheiros. Por exemplo, vou falar da eleição que a gente participou. Houveram 2 chapas escritas, onde a chapa vencedora ela fez aproximadamente 70% do conselho e a perdedora fez 30%. Então há um percentual que ele é respeitado, até para respeitar o direito das minorias e ter lá dentro do conselho, ante aquela chapa, um tipo de oposição. Mas hoje em dia você só entra no conselho através de eleição. Você tem que emprestar o seu nome para uma chapa e os sócios voltam nessa chapa e aí faz uma proporcionalidade para haver essa eleição. São quantos conselheiros hoje em dia?
213. Cada um entrou dessa forma através de eleição? Todo mundo através de eleição. Exceto os Exceto os conselheiros outros natos, né? Ricardo, você falou que tem um valor que paga, né? Mensal. Mensal é o valor? É importante esclarecer, não, complementar o que Epifânio falou a respeito do ingresso no Conselho Deliberativo. Atualmente os requisitos são você ser sócio há 1 ano, existem 3 modalidades de sócio que dão direito a votar e serem votados, né? Que é o sócio patrimonial, o sócio contribuinte e o sócio mais querido, né? O sócio patrimonial são os cessionários de cadeira cativa e camarotes. Então você tem que ter 1 ano de associação para poder e ser maior de 18 anos também. E é importante ressaltar que para poder ter direito a voto e também a ser votado, você tem que estar adimplente com todos os tipos de contribuições previstas no estatuto. Por exemplo, o conselheiro, né? Ele além de conselheiro, ele também é sócio. Então vamos supor, se ele paga a contribuição dele do conselho, mas não paga como sócio, ele não pode votar nem ser votado. E o contrário também, se paga como sócio, mas não paga a contribuição como conselheiro, ele também não pode votar nem ser votado. Ele tem que estar adimplente com relação a todas as contribuições previstas no Estatuto do Clube. Exato. Sobre o valor que eu me referi, você falou que é um valor que tem que ser pago para ser conselheiro, e eu não vou falar recentemente, mas o ABC, eu acho que em 2012 ou 2013, perdoou uma dívida de conselheiros que estavam inadimplentes para que eles continuassem fazendo parte do conselho. Isso é verdade mesmo? Porque saiu isso na mídia que teve um valor que estava altíssimo, que acabou sendo perdoado porque aqueles conselheiros estavam inadimplentes, não estavam pagando em dia, não estavam devendo, e aconteceu isso. Você tem conhecimento disso aí? Você é o Epifânio, ou então não aconteceu? Eu não sei se as dívidas foram perdoadas. O que eu sei é que, historicamente, a inadimplência dos conselheiros sempre foi muito alta. Então, obviamente que é estranho você imaginar que, de uma hora para outra, nas vésperas de uma eleição, todos aqueles conselheiros que passaram 2, 3 anos inadimplentes vão quitar suas mensalidades de uma vez só. Quer dizer, alguns até podem fazer isso, mas obviamente que jamais isso vai acontecer de uma forma integral. Eu não tenho informações, são informações internas do clube. Eu não posso afirmar se realmente foram perdoadas as dívidas ou se foram quitadas. Perfeito. Ricardo, você falou sobre conselheiros natos. Como seria esse conselheiro nato? Os conselheiros natos são os ex-presidentes e vice-presidentes, tanto da diretoria executiva como também do próprio Conselho Deliberativo. Tem uma pergunta aqui de Líder, que é um torcedor, bem presente nas redes sociais do ABC e também no Frasqueirão. Ele pergunta se o sócio ou conselheiro podem solicitar uma auditoria no clube. Qual seria o procedimento para esse caso? Você sabe informar, Epifânio ou Ricardo, como tem que proceder para isso? O próprio Estatuto de Defesa do Torcedor e a Lei Pelé, eles exigem que anualmente o clube apresente uma auditoria independente. É uma exigência do Estatuto do Torcedor e da Lei Pelé. É obrigação do clube. Então, nem é necessário um sócio individualmente exigir isso. Ele é obrigado, por essas 2 leis, a apresentar isso anualmente. Uma auditoria independente. O que não impede de que qualquer torcedor que queira possa pleitear. Isso sim, qualquer torcedor. Não tem porquê. Agora, é como o Ricardo falou, as auditorias elas já são feitas. O clube, ele elege também um conselho fiscal, onde as pessoas que lá participam têm total responsabilidade e analisam as contas do clube. O interessante era que, e esses dados eles são todos publicados. Esse ano parece que o ABC até já publicou, né? O balanço. Do ano passado estava na Publicou Tribuna do Norte. a prestação de contas, né? Prestação de contas. Como é obrigatório no jornal, né? Eu lembro do ano passado que apareceu. Agora, foi até alvo de debate na última reunião do Conselho a questão da auditoria independente, né? Que nós ainda não tivemos acesso aos dados dessa auditoria independente. Deveria estar publicada também, porque a lei determina, mas a gente não teve ainda essa informação, se foi ou não. Eu realmente desconheço. A empresa contratada, vocês sabem qual foi? Não, eu não. Nós não ficamos sabendo no ano passado e nem nesse ano, na verdade, nós não temos nem conhecimento ainda da auditoria independente, né? Foi informado que ela foi feita, mas certo. Nós não vimos ainda o teor do parecer da auditoria independente. A diretoria não informa ao conselho qual é a empresa que vai fazer isso. Como é que vocês veem essa falta de comunicação? Porque a imagem que essa diretoria passa pra gente é que ela é uma coisa autônoma dentro do clube. Ela não gosta de prestar contas nem à torcida, nem ao conselho. Essa sensação é real? É verdadeira?
Eu acho que no momento que nós estamos passando, não só no Brasil, como também no futebol internacional, fala-se muito na questão da transparência. Isso. Né? É uma questão fundamental e vários clubes e confederações, né, têm tido problemas exatamente por falta de transparência. Então eu imagino que seria muito interessante, embora não seja uma obrigação estatutária, que o clube tivesse medidas que o tornassem mais transparente, como por exemplo a publicação do balanço não fosse feita apenas no jornal, da prestação de contas, aliás, fosse feita no site do clube. É o mínimo que você pode fazer. Que ele fizesse reuniões periódicas com os sócios, que escutasse os sócios, as opiniões dos sócios, que tivesse uma ouvidoria, criasse uma ouvidoria para ter um canal de comunicação com os sócios, tivessem ações que tivessem um contato mais próximo com o sócio e que dessem uma maior transparência dos seus atos também. E lembrando que essa sensação que você tentou transmitir, realmente ela faz parte, inclusive dentro do próprio conselho. Essa caixa preta é uma das críticas que aí eu faço de forma particular. Ela existe não só de minha parte, existe de outros também. O acesso às informações realmente são muito dificultados. A gente vê hoje, como você está falando, que o ABC é uma caixa preta. Exato. A gente não é, mas isso também não é prerrogativa só do ABC. Isso está em todos os clubes. Eu acho que essa mudança tem que ser de forma geral. Eu acho que os clubes têm que tratar as suas contas, principalmente, de forma mais transparente. Eu vejo o Ceará posta até no Instagram dele, reunião. Ele posta uma foto, né? A mídia do Ceará. Alguns clubes já estão seguindo esse caminho, né? Publicando a prestação de contas anual, a própria auditoria independente. Era interessante que fosse publicado no site do clube, que fosse enviado talvez por e-mail para os sócios. Dados como esses são muito importantes de terem uma publicidade maior. Outra coisa assim que a gente percebe muito é que os sócios, eles não têm espaço dentro do clube. Quando tem reunião de conselho, sempre é uma coisa muito restrita ao conselho. O sócio, eu como sócio não tenho a liberdade de chegar no meu clube, ao qual eu sou associado, sendo bem redundante, e assistir uma reunião do conselho. Eu acho isso a coisa mais absurda que existe num clube de futebol. Você faz parte do clube, financia o clube, mas não tem acesso à reunião do conselho. Isso é verdade? A gente não tem acesso? Como é que funciona? O torcedor comum tem acesso? Na prática, não tem sido permitida a presença de qualquer pessoa nas reuniões que não sejam conselheiros, né? Eu acho que, independente de participar das reuniões do conselho, seria interessante que o clube tivesse uma proximidade maior com seus sócios, convocasse em reuniões periódicas para ouvir sugestões dos sócios, tivesse um canal de comunicação no próprio site do clube, em que o sócio pudesse dar sugestões, tivesse uma ouvidoria interna do clube para encaminhar solicitações dos sócios, dúvidas, tirar dúvidas, responder qualquer questionamento dos seus sócios. Tem uma relação mais próxima com a torcida, com os sócios do modo geral. Essa proibição é coisa recente, por causa dos últimos episódios gerados de violência, que falaram sobre isso? Ou sempre foi assim, o sócio não ter permissão a participar das reuniões de conselho? Não, as reuniões de conselho sempre foram restritas à participação dos conselheiros. Né? Apenas dos conselheiros. Agora isso a gente volta sempre na mesma moeda, né? É a questão da transparência. Tudo, se fosse mais transparente, seria muito melhor para todo mundo. Eu acho que seria até para o próprio clube uma forma de você aproximar a sua torcida e aumentar os seus sócios, aumentar o número de torcedores. É um comportamento mais sadio, né? Exatamente. Legal, eu vou encerrar esse primeiro bloco. A gente tratou aqui do tema conselho, mas para fechar eu queria ouvir de vocês uma última pergunta aqui, que me despertou curiosidade também. Fechando assim, de maneira geral, pelo que eu entendi, os conselheiros são quem tomam os rumos no clube, na verdade. O presidente, não diria um fantoche, mas o presidente, ele está ali a mando do conselho, na verdade quem destina os caminhos ao conselho deliberativo. Seria na política estatutária, né? Na verdade, a gente não pode simplificar desta forma. O conselho deliberativo, o Ricardo até já falou, a sua principal função é de fiscalização. A gente tem que fiscalizar os atos da diretoria executiva. Aí era isso que eu queria saber. Agora, estes atos, eles são de prerrogativa da diretoria, do presidente, do vice e daqueles que ele nomeia diretores. Tá? Agora, esses atos devem ser fiscalizados e cobrados
pelo Conselho Deliberativo. Então, as atitudes, o que se fazer no dia a dia do clube, o Conselho não tem gerência sobre isso. E nem poderia ter, porque senão você não tem para que eleger um presidente. Pronto, era isso que eu órgão queria. de fiscalização. São duas perguntas básicas e rápidas para quem está escutando também entenda. A primeira é que se conselheiro, isso a gente sabe, mas talvez quem está escutando não saiba, o conselheiro recebe alguma remuneração pelo trabalho que faz? Não, né? Pelo contrário, paga. Paga a taxa de contribuição mensal. Exato. E qual é a você falou em conselho fiscal, mas qual é o desmembramento dentro do conselho? Existem vários conselhos, subconselhos para tratar de cada questão específica? Não, no Conselho Deliberativo existe a função a figura do presidente e do vice do conselho, que também são eleitos, mas aí já é uma eleição, e o secretário, já é uma eleição dentro do próprio conselho. Então, quando você forma o corpo de conselheiros, esses elegem um presidente. Certo. Para o conselho, o vice e o secretário. Além disso, dentro do conselho existem as câmaras setoriais. As câmaras setoriais, que aí tratam de vários assuntos. Tá? E os conselheiros se inscrevem nessas câmaras e elas deveriam funcionar. As câmaras são só para quem é parte do conselho deliberativo ou geral, todos os conselheiros? Todos os conselheiros. Todos os conselheiros governatos, todos. E tem também o Conselho Fiscal, que é eleito pelo próprio Conselho Deliberativo, né? Tem 6 membros, 3 titulares e 3 suplentes. A eleição é feita dentro do próprio Conselho Deliberativo. Interessante. Legal, então vamos dar uma pausa aqui e a gente volta já. A gente falou aqui da parte do conselho, a parte estrutural do conselho, como é que funciona e tudo mais, mas para manter um pouco nesse tema aqui, antes de passar para o próximo tema, ficou uma coisinha aberta, queria até fechar com você assim, que a gente conversou aqui em off, sobre a parte operacional do conselho, né? A parte prática mesmo, que tipos de decisões cabe ao conselho acatar ou não, ou o que podemos delegar como responsabilidade do conselho ou não. Você citou aí, Epifânio, até a questão da venda de patrimônio e tudo mais. Então, se vocês pudessem falar pra gente o que o conselho pode fazer ou não, o tipo de tomada de decisão cabe ao conselho ou não. No que diz respeito a patrimônio, podemos separar em duas formas, né? No caso dos bens imóveis, qualquer alienação é submetida à apreciação do conselho. No caso dos bens móveis, só aqueles que têm valor superior a 400 salários mínimos, que é o mesmo caso de contratos de prestação ou tomada de serviço. O clube, ao fazer contratos de prestação ou tomada de serviço que supere o valor de 400 salários mínimos, ele tem que submeter à apreciação do Conselho Deliberativo. Acima de 400 salários mínimos. No caso de bens móveis e contratos de prestação de serviço. No caso de bens imóveis, qualquer alienação tem que ser submetida à apreciação do Conselho. É bom a gente esclarecer isso, porque há pouco a gente disse que o poder de gerência do Conselho nas decisões administrativas da direção não existe, mas na verdade existe essa forma de que aí ela é uma atribuição exclusiva do Conselho, tá? O presidente não pode decidir vender algo sozinho, ele tem que pedir a anuência daqueles que estão eleitos para o Conselho Deliberativo. Então não se pode vender o patrimônio do clube sem a aprovação do Conselho. De forma alguma. Bacana. Agora sim, já entrando na reunião que ocorreu no dia 22 de setembro, essa reunião foi jogada aí na mídia como uma verdadeira faixa de Gaza no ABC. O que aconteceu? O que foi discutido nessa reunião e com o afastamento oficial de Rubens do clube, o que muda com isso? Bom, a reunião ela tinha 2 pontos de pauta, né, obrigatórios. Um era a prestação de contas, na verdade o parecer, não a prestação de contas, a prestação de contas já tinha sido feita, né? Era o parecer do Conselho Fiscal a respeito da prestação de contas, e após a apresentação do parecer pelo Conselho Fiscal, as contas seriam submetidas à votação pelo Conselho Deliberativo. Esse era o primeiro ponto da pauta. O segundo era a respeito de esclarecimentos sobre o regulamento eleitoral. O terceiro era outros assuntos, né, que fica livre para os conselheiros debaterem qualquer assunto que acharem conveniente. A respeito do primeiro tema, que era o parecer do Conselho Fiscal e a votação a respeito das contas do clube do exercício anterior,
Foi apresentado o parecer pelo Conselho Fiscal, foi uma explanação muito curta, breve, simples, e devido ao fato da explanação do Conselho Fiscal ter sido muito simples, assim, uma apresentação que não deu muita segurança a boa parte dos conselheiros, e também ao fato da ausência assim, do conhecimento, né, a respeito da auditoria independente, muitos conselheiros sentiram-se inseguros para votar a respeito da prestação de contas diante do quadro que se apresentava. Um parecer muito simples do Conselho Fiscal e o desconhecimento do que foi apontado na auditoria independente. Em virtude disso, vários conselheiros requereram um prazo para terem acessos a esses dados, a esses documentos, para que numa reunião posterior pudesse ser submetida à votação a prestação de contas do exercício anterior. Então o parecer não foi aprovado pelos conselheiros. Não ficou claro? Não foi votado no dia. Não foi votado. Não chegou nem a ser votado. Foi pedido um prazo para que os conselheiros tivessem acesso a mais informações e pudessem formar um convencimento maior a respeito. Existe uma falta de confiança, não ficou claro, aí eles pediram um novo prazo, não é isso? Existia uma insegurança, eu diria. Uma insegurança porque ficava difícil votar a prestação de contas com a pequena quantidade de informações que foram fornecidas. Quando se chega nesse ponto, o Conselho pode, por vontade própria, contratar algum tipo de auditoria, mas tipo, paga pelo próprio Conselho? Bom, é previsto já a auditoria independente. Então, em tese, se ela é uma auditoria seria independente... Independente no caso que já é, né? Mas tipo, seria uma segunda opinião sobre o assunto. O Estatuto de Defesa do Torcedor e a Lei Pelé exige auditoria independente. Esse documento não foi apresentado no momento, não foi publicado no site do clube. Então, como os conselheiros não tinham conhecimento, não sentiram segurança também em virtude do parecer do Conselho Fiscal ter sido muito simples. Mas, assim, como já é uma exigência, eu não vejo assim como necessidade assim do Conselho pedir uma outra auditoria independente. Em tese, a gente espera que tenha sido realmente feita a auditoria independente e gostaríamos de ter acesso ao que foi visto e o que foi apreciado por essa auditoria independente. O outro ponto da pauta que você falou foi que foram eleições, né? Quanto ao regulamento eleitoral, estava previsto na pauta, né, esclarecimento sobre o regulamento eleitoral, mas infelizmente não foi tocado nesse assunto, né? O presidente do Conselho informou que esses dados já estavam no site do clube e que já tinham sido enviados por e-mail para os conselheiros. Eu até questionei no momento da reunião, disse que não recebi, perguntei a alguns colegas conselheiros, todos confirmaram que também não receberam esse e-mail, pedi a alguns colegas que estavam com acesso à internet na hora para verificarem no site do clube, também não se encontravam esses dados no site do clube. Para não alongar muito a discussão, eu procurei o presidente do conselho no fim da reunião, conversei com ele pessoalmente e ele disse que deveria ter havido algum equívoco no envio e se comprometeu a enviar novamente no dia seguinte. Mas, infelizmente, até hoje, nós não recebemos ainda o regulamento eleitoral. Aproveitando o assunto eleições, tem uma pergunta aqui de Larissa Medeiros, que é sócia também. Ela pergunta assim, se até por essas coisas assim que aconteceram, vocês percebem alguma resistência da diretoria ou do próprio conselho, que não é novidade para ninguém, é formado pelo pessoal que votou nessa última diretoria, sua grande maioria, em mudar o regulamento das eleições, para fazer as eleições diretas? Esse tema de eleição direta e mudança de estatuto, que aí mudaria todo o regulamento eleitoral, foi um dos pleitos, inclusive, dentro do Conselho esse ano. Eu sou autor de uma proposta, junto com o Harrison, para alterar alguns artigos do Estatuto e fazer, já para essa eleição, de forma direta. Ou seja, o sócio votar diretamente no presidente. Coisa que não acontece hoje. Estão protelando, né? Não. Para esse ano não é mais possível. Esse ano não vai dar mais. Até 90 dias antes das eleições. Quando foi que você apresentou? Salvo engano, em maio. Acho que foi antes. Foi antes. Foi antes porque ficou previsto que até julho seria feita a revisão estatutária. Exato. Acho que foi na reunião de março. Então, possibilidade de ter eleições por diretas nesse ano? Nesse ano é zero. Só no próximo, infelizmente. Só em 2018. Se a gente conseguir alterar. Que se eu continuar no Conselho Deliberativo, assim espero,
vai ser uma das minhas bandeiras, que já foi esse ano. O grande empecilho que você vai empecilho, pelo menos atualmente, a diretoria não foi a favor. Foi unanimidade a rejeição ou foi quanto por A cento? questão é o seguinte, o projeto de eleições diretas, apresentado no Conselho, de autoria de Epifânio e de Harrison, ele... No início foi debatido, antes de colocar em votação, alguns conselheiros alegaram que não poderia ser feita a mudança apenas naqueles artigos que influíam no tipo de eleição do clube, que modificavam o modelo atual de eleições indiretas para diretas. Alguns conselheiros alegaram que precisaria fazer uma revisão completa do estatuto e foi alvo de debate no Conselho. Alguns conselheiros, dentre os quais eu estava nesse grupo, argumentaram que não era necessário. Os colegas que fizeram o projeto de mudança para eleições diretas tiveram o cuidado de mudar todos os artigos do estatuto relacionados ao modelo de eleições, que não ia ter choque nem contradição com outros artigos. Então, outras questões que estão realmente pendentes de mudança no estatuto, que merecem reforma, poderiam ser feitas posteriormente. Entendi. Nada impedia que aqueles artigos que tinham apenas influência no modelo de eleições fossem alterados naquele momento e que posteriormente, em outra ocasião, fossem feitas outras mudanças que fossem necessárias no estatuto. Mas esse foi o principal argumento em defesa da não alteração? Foi somente esse. Na verdade, eles queriam, a tese levantada dentro do Conselho por alguns, é que o Estatuto merecia ser reformado como um todo. Nós entendíamos diferente. Até porque houve uma reforma do Estatuto já em 2010, 2009 para 2010. O Estatuto ele já foi reformado. Então seria uma mudança de alguns artigos, apenas para que pudesse eleger diretamente o presidente e o vice. Mas aí o Conselho achou melhor, por maioria, de que o Estatuto deveria ter uma reformulação como um todo. Neste dia, é importante frisar que, mais uma vez, a gente não conseguiu, de forma transparente, chegar a um denominador. Por que eu digo isso? Foi definido naquele dia, daquela reunião, que até o final de julho, nós iríamos, dentro do Conselho, compor uma comissão para estudar esta reforma geral do Estatuto. Eu desconheço que tenha sido formado essa comissão. Se for, eu desconheço por completo. E era para trazer, já para a gente tentar fazer essa mudança. Mas aí não era interesse de muitos conselheiros, tampouco da direção, então isso ficou afundado. Inclusive, essa reforma geral do Estatuto, se tivesse sido feita no período previsto, que era até o final de julho, e nessa reforma incluísse a mudança para eleições diretas, ela já poderia ocorrer nessas eleições do final do ano, porque o prazo previsto para alteração no regulamento eleitoral é até 90 dias antes das eleições. Se a reforma do Estatuto realmente tivesse sido feita até o fim de julho, como ficou acertado na reunião de março, poderia já ter mudado para eleições diretas para essas próximas eleições. Essa proposta de, digamos assim, mudança, emenda, contemplava mais o que? Fora as eleições diretas? Não, ela era específica de eleições diretas. Dá o regime de eleições para diretas. Como é que funciona a eleição hoje dentro do ABC? Os sócios torcedores adimplentes há pelo menos 12 meses da data da eleição. Maiores de 18 anos. Maiores de 18 anos, eles têm direito a voto, tá? E eles vão votar, como eu já expliquei anteriormente, em chapas do Conselho. Se existir mais de uma chapa inscrita, ele vai votar para aquela chapa, para a chapa da sua preferência. A que tiver o maior número de conselheiros, o maior número de votos, faz o maior número de conselheiros. Feita essa eleição, na mesma hora é aberta a eleição para presidente de Conselho Deliberativo e vice-presidente e o secretário. Então os conselheiros se juntam e entre eles, aqueles eleitos, elegem o seu presidente do Conselho Deliberativo. Certo? O presidente já toma posse automaticamente e ele na mesma hora já convoca a eleição para a diretoria executiva. Ou seja, através dos conselheiros que foram eleitos, vai se conhecer o novo presidente do clube. A principal mudança era, o sócio hoje ele vota dentro do ABC, sim, ele tem direito a voto. Ele vota para escolher os conselheiros. A principal mudança era para ele votar diretamente para o sócio, ou para presidente. Por exemplo, Ricardo Couto disponibilizasse o nome dele, que eu acho que é um grande nome, viu? Para presidente do clube, os sócios votariam ou não diretamente em Ricardo.
O que acontece hoje é que você vota para escolher o conselho e o conselho vota para escolher o presidente. Eu acho que 100% da torcida é a favor da direta, estão brigando por isso também, junto com você, com mais pessoas. Acho que uma boa parte do conselho também briga pela diretas. Quando teve essa votação, eu não tive acesso ao clube, não divulgou como foi o resultado. Eu, se divulgou, eu não vi, mas eu tive acesso pelo Facebook, um conselheiro postou cada voto de cada conselheiro. E tinha muita gente que eu não sabia nem que era conselheiro. Gente que eu acho que vocês que fazem parte, que falaram até que tem que estar presente, mas tem gente que, pelo amor de Deus, não acho porque essa questão da presença do conselho, basta que você justifique a sua ausência. Se você justificar, você não tem punição. Aí quer dizer que o cara apareceu, se ele já ficou, mas ele apareceu para votar contra a direta, né? Isso pode ter acontecido isso. Ele pode ter não ido nenhuma reunião e nessa tem isso. Apareceu. E eu acho que isso foi o que aconteceu. Vocês como conselheiros que estão brigando por isso, acho que o Ricardo também, lógico, que é a favor. Mas é difícil achar alguém que não seja a favor disso. Vocês se acham hoje o ser conselheiro frustrante no ABC? Não, aí é uma opinião pessoal, eu posso dar a minha. Eu tenho muitas frustrações, sim. Desde que eu entrei no Conselho Deliberativo, algumas coisas de fato me trouxeram frustração. Uma delas, e a principal, é a falta de transparência da direção executiva para o Conselho Deliberativo, que é o órgão fiscalizador. A gente faz requerimentos, a gente faz perguntas e simplesmente fica sem resposta, para muitas. E mais, quando as respostas vêm, elas vêm sem o elemento comprobatório, que é o mais importante. Não adianta eu ir para frente de uma plateia, responder 20 perguntas e não comprovar aquelas respostas. Para mim, elas continuam sem nenhum tipo de... Sobre essa questão de eleições diretas, voltando um pouquinho, eu queria ressaltar um aspecto muito importante que alguns conselheiros e até alguns torcedores, uma minoria, mas alguns comentaram a respeito de que o modelo de eleições diretas, ele facilitaria a uma pessoa sem identificação com o clube que de repente resolvesse se candidatar e ser eleito presidente do clube, né? Como se fosse um modelo que tornasse mais fácil a qualquer pessoa ser presidente do clube. É como se fosse uma proteção para que nenhum forasteiro venha e tome conta do clube. Só que o projeto de eleições diretas, ele tinha exatamente a característica oposta. Ele tornava mais difícil chegar à presidência da diretoria executiva. Eu vou explicar. Atualmente, no modelo atual, o sócio, ele com um ano de permanência no quadro de sócio do clube, ele tem direito a votar e ser votado. Consequentemente, ele pode se tornar conselheiro nas próximas eleições. Tornando-se conselheiro, logo em seguida vai ser iniciado o procedimento de escolha do presidente da diretoria executiva. E ele, a partir daí, sendo conselheiro, poderá se candidatar a ser presidente. Ou seja, hoje basta qualquer pessoa que é sócia, se ele for eleito, um ano, pode se tornar presidente do clube. Exatamente. E na proposta de eleições diretas, tinha um requisito fundamental para que pudesse ser candidato a presidente do clube, que a pessoa tivesse como conselheiro há 3 anos, pelo menos. Então, era mais rigoroso o critério de ingresso como candidato a presidente do clube. Era muito mais difícil do que é atualmente. Então não justifica quem apresentou esse argumento. Falho. É um argumento que era falho. Totalmente falho. O presidente do conselho é Ives Bezerra. Presidente Ives Bezerra. Ele pode ser reeleito. Como presidente, existe quantas reeleições? De reeleições. Tem isso no estatuto, dizendo que tem um certo limite para se reeleger? O presidente da diretoria executiva, ele só pode ter uma reeleição. Da diretoria executiva só uma, mas o Conselho Deliberativo eu não me recordo. Não, eu acho que não tem não. Provavelmente não. Eu posso dar 100% de certeza a vocês. O estatuto também que eu já li, eu acho que não tem. Só da diretoria executiva. Da diretoria executiva, só uma reeleição. Agora deixa eu só voltar aqui a pergunta aqui do colega em relação à frustração, o sentimento de frustração, que eu já narrei, principalmente em relação à transparência, mas também, por outro lado, há também um sentimento de muito orgulho. Você ser parte do Conselho Deliberativo de um clube, principalmente de um clube como o ABC, que é o maior do estado, que tem a sua maior torcida, você tem você
de fato sente orgulho e você sente a responsabilidade a cada pessoa que sabe que você é conselheiro, que lhe pergunta. Você acaba se tornando uma voz daquela pessoa. Exatamente. Isso, é. Então é um motivo, com toda certeza, é um motivo de orgulho. Agora, existem frustrações como em todos os locais tem. E é uma forma de você participar mais ativamente das decisões do clube e dar uma contribuição mais efetiva, né? Que é como vocês falaram que Você tem o sentimento de pertinência, de pertencer ao clube. Que eu acho que essa é a motivação. Infelizmente os sócios não têm tido, né? Exatamente, era o que eu ia falar agora. É uma motivação que, assim, a gente como sócio, tratar como sócio comum, porque o conselheiro é sócio também, o sócio conselheiro. O sócio comum, ele tem essa vontade, só que ele não tem a liberdade. A gente fica, assim, naquela de quer fazer, mas não tem a voz. Aí eu acho que, com certeza, 100% dos sócios concordam comigo que as eleições diretas seriam uma forma de a gente ter uma voz mais ativa. Exato. Com certeza. E até ajudaria na independência dos poderes, né? O Conselho Deliberativo ele se tornaria mais independente na medida que você tem uma eleição separada, né? Isso. Hoje se forma um grupo e aquele grupo ele tem objetivos comuns, tem ideias comuns e naquele mesmo grupo surge uma relação de conselheiros, um presidente de conselho e um presidente do clube. Se ele faz o presidente, ele tem o conselho à sua disposição. Exatamente. Foi até um fato interessante nas eleições do Bahia, que foram eleições diretas. O presidente eleito, ele teve minoria na formação do Conselho Deliberativo. Ele teve minoria? Isso. Do Bahia teve. Bom, vamos fazer mais uma pausa aqui e já a gente volta para o último bloco. Aonde fores ABC eu hei de ir, tua bandeira nos meus braços vou erguer, gritar teu nome nos estádios, aplaudir a cada gol que marcares pra vencer. És minha reza, meu prazer, minha paixão, és a cartilha que eu carrego sob o sol maravilhoso dessas tardes de verão, nas grandes aulas que tu dás de futebol. Os teus atletas representam tua alma, teu pavilhão alvinegro é a minha cor, a tua história é de glória em cada palma, meu ABC de saúde com amor. Bom, a gente vai voltar para o tema da reunião do dia 22, que tem muita coisa para falar ainda desse tema. Antes eu queria fazer uma pergunta para vocês, já que a gente já abordou também o tema das eleições diretas, sobre a visão de vocês, né, sobre a opinião pessoal de vocês sobre esse tema. Outro tema que também está enganchado aí é a questão do presidente remunerado. Vocês são contra ou a favor do presidente ser remunerado no ABC? Bom, mais uma vez uma opinião pessoal. Eu sou a favor. Eu sou completamente a favor. Vocês citaram até o presidente do Bahia e lá ele é remunerado. Né? Eu acho que, na verdade, o clube tem que ser, de fato, totalmente setorizado, tá? E autossuficiente. E autossuficiente, claro. E com uma remuneração àqueles que estão dispondo do seu tempo. Exato. Para um clube. É uma empresa, como qualquer outra, e que tem... não é nem como qualquer outra, porque mexe com a paixão, que é o principal ingrediente do futebol. E é importante que tenha remuneração, é importante que tenha transparência, para que haja cobrança. Quando a pessoa diz que é abnegada, que faz aquilo ali do seu sangue, que bota dinheiro, que não sei o quê, como é que você vai cobrar um cara desse? Verdade, é difícil você cobrar um compromisso dele. Exato. Com relação a isso. E quando você tem um contrato, onde aquela pessoa é contratada para aquilo e ela não dá resultado, aí você tem como cobrar. Então eu sou totalmente a favor. Eu concordo com a opinião de Epifânio. Eu acho que o caminho é esse. Muitos clubes já estão adotando esse modelo e é uma forma que faz com que você possa cobrar mais daqueles executivos que estão na gestão do clube. E isso acaba com aquele modelo do que se usava antigamente, que o dirigente ele colocava o dinheiro dele no clube. Isso não cabe atualmente. O clube tem que ter condições de sustentar através de seus meios, de suas receitas próprias, não depender de doações de dirigentes. É um modelo de gestão de futebol hoje em dia, no país em si, né? A gente pode nem falar só do ABC, mas no país é bem engessado um modelo de gestão do futebol. É um modelo arcaico ainda que contempla essa forma de se tratar o clube como apenas pelo lado passional. E se a gente parar para ver, o futebol hoje em dia compete diretamente com a área de entretenimento e negócio. Que é até, eu já vi alguns vídeos de entrevista
entrevista do presidente do Bahia, inclusive ele chegou a citar que o principal rival dele não chega a ser nenhum Vitória. Sim, uma praia, um show, uma festa, o entretenimento tá tirando a torcida do Bahia do estádio. E é o que a gente tá vendo aí, os estádios cada vez mais vazios, exatamente por esse por N motivos, mas agora o que a gente tem que deixar claro também é que isso não pode, é uma cultura que tem há muito tempo. O futebol ele é gerido dessa forma. E um choque de você mudar de uma hora para outra pode ser até prejudicial para o clube. É um choque muito Tem que ser uma coisa bem pensada, bem projetada, tem que ter pessoas de fato muito responsáveis para fazer uma transição desse tipo. Porque não é simplesmente você chegar, agora eu vou começar a contratar fulana. Isso é verdade. É o segundo ponto, depois de se fazer essa alteração, é tratar bem dessa mudança. Então, voltando para a reunião lá do dia 22, ver que vocês vieram preparados aí, o Ricardo trouxe até um material. Então, vamos lá, o que aconteceu nessa reunião mais de pauta que vocês podem falar para a gente? O que rolou mais na reunião do Conselho? Alguns conselheiros, quando chegou no momento de se tratar os outros assuntos, que é uma parte livre da pauta, cada conselheiro pode fazer suas considerações e tratar dos assuntos que achar conveniente, fizeram algumas indagações à diretoria executiva, né? O conselheiro Cláudio Porpino cobrou maiores investimentos nas categorias de base. O conselheiro José Adécio fez críticas ao elevado número de ações trabalhistas e criticou também o elevado número de contratações que foi feito pelo clube nos últimos anos, com base num levantamento que inclusive fui eu que fiz. Esse levantamento mostra que no ano de 2014, por exemplo, passaram pelo clube 82 jogadores, entre remanescentes do ano anterior, jogadores das categorias de base, jogadores que foram contratados naquele ano. Ou seja, no ano de 2014, 82 jogadores tiveram contratos com o clube. E o desempenho do clube nos últimos anos, em termos percentuais e em relação à conquista de títulos, vem caindo cada vez mais. O ano de 2010 foi o ano em que o ABC obteve o maior percentual de pontos, dos pontos disputados na temporada. Esse número veio caindo a cada ano. Em 2011 ainda teve um bom aproveitamento. De 2012 e em diante a queda foi muito grande. 2012, 2013, 2014, o percentual de aproveitamento do clube de pontos disputados foi muito pequeno e o número de títulos a partir de, acho que foi 8 de maio de 2011. O último título conquistado pelo ABC, o estadual de 2011. Desde essa data o ABC não conquista um título. E Epifânio, essas respostas essas perguntas vão ter respostas? Não. Não? Na verdade é o seguinte, o que aconteceu na reunião, de fato, o diretor se dispôs a responder todas as perguntas. Foi aberto um fórum, onde o conselheiro quisesse perguntar, perguntava e ele respondia. Mas aí vai a minha crítica, e no final da reunião eu até fiz para alguns conselheiros. Eu digo, não adianta se responder sem comprovação, sem ter um documento que comprova aquilo que você está falando. E isso foi ventilado em toda a imprensa, como se o ABC tivesse respondido tudo, e na verdade, para mim, não respondeu nada. Não há comprovação, não há resposta. Pegando o gancho aqui relativo a esses problemas, Ricardo falou do número de torcedores e aí o número de jogadores, e isso a gente vem notando uma crescente com essa chuvalhada de jogadores contratados, uma crescente número de causas trabalhistas ajuizadas. Antes de você entrar na questão das causas trabalhistas, que eu entendo que é o ponto final dessa sequência lógica de erros, eu gostaria só de tentar explicar ao torcedor a sequência que vem ocorrendo que leva a esse ponto, para depois você entrar especificamente na questão das ações trabalhistas. O que eu vejo atualmente é que a sequência de erros começa da seguinte forma: o clube investe muito pouco nas categorias de base. Como investe pouco nas categorias de base, todo ano, quando vai começar o estadual, ou você tem uma quantidade de jogadores formados na categoria de base insuficiente para formar o plantel do clube, ou embora tenha uma quantidade de jogadores grande, tem uma baixa qualidade. Quanto menor o investimento, menor vai ser a qualidade. Começa daí o erro. Diante dessa ausência de bons jogadores nas categorias de base, em fruto do pequeno investimento que é feito pelo clube, deficiente investimento, a partir daí ele tem uma necessidade maior de contratar jogadores. Então, todo início de temporada, o clube é obrigado a contratar vários jogadores, ao invés de, durante o estadual, começar a aproveitar os jogadores da categoria de base. Começam as contratações, vêm os erros nas contratações. Se não existir pessoas no clube que tenham um bom conhecimento do mercado do futebol, que tenham um bom conhecimento a respeito dos jogadores, o clube começa a ficar dependendo de informações de empresários que muitas vezes não têm compromisso nenhum, eles apenas
querem fazer o trabalho dele de colocar seus jogadores nos clubes, de empregar seus jogadores. Daí surgem os erros nas contratações, consequentemente as rescisões contratuais. O clube, quando rescinde os contratos dos jogadores, diante daquela necessidade de logo em seguida ter que contratar outros jogadores para repor o plantel, tentar qualificar mais o plantel diante da deficiência dos jogadores que tiveram seus contratos rescindidos, em que situação que ele fica? Ou ele arranja recursos para contratar novos jogadores, ou ele simplesmente faz o que tem feito atualmente, não honra os compromissos com os jogadores que saíram do clube. As rescisões contratuais, os jogadores fazem acordos com o clube e muitas vezes esses acordos não são cumpridos. Não são cumpridos por quê? Porque o clube pensa que a curto prazo vai precisar de fazer novas contratações, e para ter receita para poder fazer essas novas contratações, um dos caminhos que ele utiliza é não pagar os acordos feitos nas rescisões contratuais. Então o próprio clube está fazendo burrada por vontade própria, seria isso? Não que seja vontade própria, é um meio de ter recursos a curto prazo. Se você não tem condições de pagar as rescisões contratuais e ao mesmo tempo investir em novas contratações, muitas vezes o clube escolhe a opção de não pagar naquele momento os acordos feitos em relação às verbas rescisórias, para com isso ter um fluxo de caixa imediato que o permita fazer novas contratações. Pensa mais a curto prazo. Isso, exatamente o que acontece. Isso termina a longo prazo, gerando as várias ações trabalhistas. Sinceramente, chega a ser o cúmulo do amadorismo. Não, eu não consigo entender como a gente tem um exemplo clássico. A sequência que chega às várias ações trabalhistas é essa. É absurdo. A gente tem um exemplo clássico disso que o cara está falando, que é o caso de Benhu, o jogador Benhu. O jogador Benhu, a gente tinha um acordo feito com ele que girava em torno de R$50 mil. E esse acordo, como não foi cumprido em 2010, na mudança de gestão, não foi cumprido. Essa dívida se transformou em 450 mil num acordo feito na Justiça do Trabalho. De 50 mil para 450 mil. Porque a condenação foi a superior a 500 mil. Mas conseguiu-se fazer um acordo na Justiça do Trabalho que está terminando de pagar agora, isso em 2010. E ainda há quem ache que Benhu é o culpado da história. Exato. O ABC na época fez um acordo onde pagou o pior 24 parcelas de 18.750. Essas dívidas 450 mil. na Justiça do Trabalho, obviamente, se tornam bem maiores com o passar dos anos. Então, um valor que você tinha que pagar ali à vista, ou num acordo a curto prazo feito com o próprio jogador, sem intervenção da justiça, seria por um valor, obviamente, muito menor do que acaba sendo com o trânsito em julgado da ação trabalhista. Mas como é que pode? Se fosse uma coisa de 2, 3 jogadores, eu me calava, mas a gente já vai em quantos jogadores são ações? No meu último levantamento, a gente está com 64 ações ativas no TRT. Entre julgadas, entre julgadas e transitadas no julgado. Eu não sou de acordo a dívidas trabalhistas, lógico que ninguém é, mas assim, quando o jogador dentro de campo, ele realmente, naquele ano, naquele período que ele ficou no clube, ele ganhou algum título, ele foi bem, representou realmente, e ele coloca na justiça, tudo bem. Mas tem jogador, Rafael Santiago. Esse cara, meu Deus, quem é esse cara no futebol? Raul, Marino, tem esses caras todos que botaram a na justiça. Eu acho que é muito de política administrativa. Tem que ter você tem que ter com esse jogador o traquejo para não deixá-lo chegar a uma ação judicial. Acho que o grande erro está aí. Faz um acordo com o jogador. O jogador abre mão de receber aquele dinheiro à vista. Aceita receber parcelado. E você não cumpre o acordo? Cumprir esse acordo? Nenhuma dessas ações são relativas à ausência de pagamento da FGTS no tempo dele e essas coisas, não? Tem, né? Deixa eu falar. Quando ele vai pleitear, ele não está pleiteando só o salário. A grande questão é, se você chega para um jogador de futebol e faz um acordo, isso é na minha opinião. Se faz um acordo, ele acha que tem direito a receber R$100 mil, você acorda com ele pagar 50 mil em 10 parcelas, por exemplo. Se você honra esse acordo, esse cara não vai para o tribunal. Ele não vai para a justiça. Mas se você não honra, aí ele vai pedir tudo isso. O FGTS que não está depositado, ele vai pedir várias. Que aí de 100 passa para 200 mil. E muitas vezes vai ser condenado. Isso não quer dizer também que todo atleta que peça aquele valor, ele vai receber aquele valor. Isso é lógico. Isso. Mas as condenações e o histórico que a gente está vendo nas ações propostas contra o ABC é que o que eles estão pedindo
não está muito longe do que de fato está sendo condenado. E são condenações altas. Tá? A gente tem exemplo de Washington, de Andrei, já com condenação, que são condenações altas. Makelele. Geralmente o que ocorre é apenas uma mudança no valor, entre o valor que está sendo pleiteado e o valor que efetivamente eu queria dar um dado aqui, que é um histórico relativo às causas trabalhistas que eu fiz, juntamente com o Harrison também, que vem mostrando a evolução das causas trabalhistas. E isso é preocupante. Essa é a minha preocupação. Eu já externei dentro do Conselho várias vezes. Ganha fama, né? Todo jogador que vem acaba sabendo que inclusive, nesta última reunião, eu mais uma vez demonstrei a minha preocupação. Foi passado um número lá absurdo, como sendo um número de que o ABC estava devedor. Eu digo que pode até ser do que está devedor até agora, mas o que vem aí é muito maior, porque tem muita causa para ser julgada. E já tem algumas julgadas que estão em fase de recurso, mas que a gente sabe que o ABC não vai reverter, porque não tem como. Tá? Então, esse relatório me mostra aqui. Ó, em 2010, a gente tinha 2 ações ajuizadas. Era a de B1 e a de um funcionário lá, que eu não tenho o nome aqui. Em 2000, nós fomos campeões, estava tudo bem. Em 2011, não houve nenhum ajuizamento de ação contra o ABC, em 2011. Então, esse elenco de 2010, que passou para 2011, esses caras saíram, e os que ficaram para o outro ano, talvez ajuizaram no outro ano, mas os que saíram não houve ajuizamento. Já em 2012, a gente já teve um crescente para 6 ações ajuizadas. No histórico do clube, 6 ações em um ano já nunca teve. Tá? Pode ter tido outras ações, claro, mas 6 de uma vez no ano só, ajuizadas, já era... historicamente já era um número a se olhar. Quando chegou em 2013, subiu para 12 novas ações. Tá? Dobrou o nome. Dobrou. A gente destaca Jean Carioca, Basílio foi nessa época, Andrei, e Andrei já com condenação acima de R$500 mil. Caramba. Tá? Em 2014 foram 26 ações novas ajuizadas. Dobrou de novo. E agora em 2015, a gente já está, pelo último levantamento que eu fiz, a gente já tem 18, são 19 ações e o ano não terminou. E ainda tem esse 2015 aí para terminar. E tem esse elenco todo jogando aí, que eu nem sei qual é o número do elenco hoje. Esse ano, 62 jogadores já no elenco. 62 já passaram, né? Isso causa uma preocupação muito grande. Não é fazer uma preocupação absurda. Isso não é fazer uma crítica simplesmente por criticar. É para tentar alertar. Exatamente. Assim, a gente que está tendo essa visão agora é para que o clube não vire um ramo da vida. Que acha uma tradição enorme lá no norte, mas... Deixa eu a gente está falando sobre isso. A gente tem que olhar isso com mais... A gente está falando sobre dívidas trabalhistas. Muita gente fala a dívida do ABC. Tem gente que fala 9 milhões, ninguém sabe. É certo. Como é que você vê essa questão, até onde vai e a partir de que momento a gente pode perder alguma coisa do nosso patrimônio, tipo campo de treinamento ou até eles podem chegar a afetar. Pode chegar a acontecer isso? Não, toda dívida, aí é uma questão de direito. Toda dívida não paga, ela vai refletir nos bens do devedor. Se não forem pagas, lógico que vai refletir. O ABC não vai ser diferente. Agora, se você me pergunta, você acredita que isso vai causar? Então, eu digo, rapaz, só se as gestões daqui para frente forem muito irresponsáveis. Porque não tem como você deixar perder seu principal patrimônio, aí é fazer o que o Guarani fez, é melhor fechar. Agora sim, é um exercício de futurologia, né? Claro. Pensando no futuro, que a gente tem essa preocupação, que parece que essa diretoria atual não pensa nisso. Não pensa, exato. Projetando o ano que vem, o ABC está na zona de rebaixamento, é muito difícil a gente sair, a gente tem que acreditar, mas vai haver uma perda de receita muito grande. Vai. Como equacionar isso? Bom, aí eu acho que tem que ter um bom negociador. Né? Então, esse exercício que eu proponho a torcida fazer. Um bom negociador, essa reflexão. Porque, de fato... Porque fazer um bom time com pouco dinheiro e devendo... O que é bom frisar aqui também, que até em off aqui a gente estava conversando, vocês abordaram um valor aí de 70 mil. O ABC, inclusive, a atual direção... externou e até comemorou um ato trabalhista, que é um ato dentro do tribunal, onde você reúne todos os processos que tem contra o clube em uma única vara. Processo em execução. Um processo piloto, na verdade. Você reúne todas as execuções que tem cálculos homologados já contra aquela mesma empresa e todos ficam reunidos com um processo piloto que nele se concentram os atos executórios.
Então, são calculados os montantes das dívidas que aquele mesmo executado tem e os atos executórios são concentrados no mesmo processo piloto. Mas esse valor ele não é fixo. Esse valor, à medida que o tempo for passando, que outras ações transitarem em julgado, esse valor vai ser alterado. E outra coisa importante a se ressaltar é que essas dívidas não ficam congeladas. Essas dívidas são corrigidas. Então, o que parece ser um bom negócio a curto prazo, há de se levar em consideração que a longo prazo é péssimo. Exato. Porque vai aumentar muito a dívida do clube. O que eu contraponho em relação ao que a atual diretoria fala é que eles jogaram, isso foi jogado em toda a imprensa, um número de 70 mil em aproximadamente 8 ou 10 anos. 10 anos. Se a gente faz um cálculo básico, você já tem uma dívida aí de 7 milhões, sem contar os juros e a correção. Eles já estão assumindo uma dívida de 7 milhões. Por isso eu não aceito quando algum diretor vai à rádio e diz que esse número de 9 milhões é absurdo. Não é absurdo. Pelo contrário, eu acho que ele está muito dentro da realidade. E assim, e tá até subestimado, né? Eu acho que está baixo. Tá subestimado esse número porque pela quantidade de ações que a gente vê, como que está vindo aí. À medida que forem transitando em julgado outras ações, esses valores vão ser alterados. E esse acordo está sendo cumprido pelo ABC? Eu desconheço, mas eu imagino que esteja. Se não for cumprido, corre o risco de serem adotadas medidas executórias. O que você foi dito, pelo menos o que eu entendi, é que já está sendo depositado valores mensais dentro desse CAEX, que é uma vara de execução especial, que é para tratar desses acordos, destas condenações, esses acordos não, destas condenações. Já está sendo depositado. Eu confesso que eu não tenho esses números, nem valor de depósito, nem nada. Mas a informação que nos foi passada é que está. Agora, o que tem que ficar claro, principalmente para a torcida, é que a atual gestão, ela não pode vender isso como uma coisa boa para o clube, porque não é. O fato desse ato trabalhista existir, muito menos, não é uma coisa boa. Pelo contrário, isso vai causar uma dor de cabeça para as próximas gestões tremenda. Isso, quando você falou 9 milhões, quando um diretor vai à rádio e fala que é um número absurdo, que não existe isso, mas fazendo a correção do seu cálculo, já chega a 8,4 milhões, né? Pois é. Então falta só 600 mil. E um jogador consegue 600 mil. Para você ter uma ideia, esse regime especial de execução, ele é fruto de um provimento do TRT, que foi inicialmente destinado a empresas em regime pré-falimentar. Então, geralmente só são submetidas a esse regime de execução especial empresas que estão com dificuldade para adimplir suas dívidas. Como a usina de Ceará-Mirim, o Banderne, tem uns... É uma série de empresas. Bom, a gente vai chegando aqui ao nosso momento final desse podcast. Fica nossos agradecimentos a cada um de vocês, ao Ricardo Couto, ao Epifânio Loyola, pela presença de vocês e até convites aí para um retorno no futuro, para falar sobre temas, até melhorias. Então fica os nossos agradecimentos. De repente, se a gente não falou alguma coisa aqui que vocês queiram de repente falar, fica o microfone à disposição de vocês para despedidas de vocês. Eu gostaria de agradecer o convite, a participação nesse programa, muito importante, esclarecer para os torcedores, para os sócios do clube, coisas do dia a dia do clube que infelizmente muitas vezes eles não têm conhecimento. Gostaria de fazer, para finalizar, 2 pedidos aos torcedores do clube. Primeiro, que continuem apoiando o time até o final, enquanto houver esperança, enquanto houver chances matemáticas. E segundo, que permaneçam como sócios do clube, porque eu vejo muitas pessoas insatisfeitas com a situação atual do clube e algumas dessas pessoas deixam de ser sócias por causa dessa insatisfação. E o torcedor, o sócio do clube, ele só tem um meio de mudar essa situação, que é através do voto. Então o voto é um instrumento que ele tem para reverter essa situação, para poder exercer o seu direito de influir nos destinos do clube. E ele só tem condições de exercer esse direito permanecendo sócio. Então peço a todos que permaneçam como sócios, entendam que você não é sócio de um diretor, não é sócio de um treinador, de um jogador, você é sócio do clube. É um direito que você tem como sócio de influir nos destinos do seu clube através do voto. Verdade.
Bom, eu gostaria também de agradecer aqui a vocês o espaço, parabenizar a atitude. Eu acho que é muito legal quando torcedores independentes que não tem bandeira, seja de direção ou não, tem uma atitude como essa de discutir o clube. Eu acho que é legal, é bacana, parabéns mesmo. E agradecer e reforçar aqui o que o Ricardo disse. Vamos lá, ainda tem esperança, ainda matematicamente ainda dá as chances, e a gente tem que acreditar. Vamos continuar indo ao estádio. Só nos resta acreditar no milagre. Então é isso, galera, o final de mais um podcast aqui. Fiquem com Deus, até a próxima semana e salve o mais querido. ABC Clube.